Deuteronômio, amados, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, nos diz: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. E se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Amém? Palavra de Deus, amados. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, que maravilha estar na Tua presença e que bom, Senhor, é ter as Santas Escrituras para nos ensinar e nos revelar a respeito de Ti. Nós nos reunimos, ó Pai, nessa noite, já temos cultuado o Teu nome com cânticos, com orações, com alegria de rever nossos irmãos e irmãs em Cristo, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora, Senhor Deus, nós queremos também Te cultuar, ó Pai, reverentemente ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar de Ti e pedindo que Tu esteja aplicando as verdades, Senhor Deus, ao nosso viver. É em nome de Jesus Cristo que nós choramos, ó Pai, e pedimos que Tu fale ao nosso coração, pois precisamos, ó Pai, sermos instruídos e orientados na Tua santa e bendita palavra. É em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Queridos, nós estamos no ano em que Deus nos conduziu a falarmos um pouco e buscarmos conhecer mais de Deus. Como está escrito lá no profeta Oséias, nós somos chamados a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Temos, portanto, estudado algumas coisas a respeito da natureza de Deus, da pessoa de Deus, das perfeições de Deus, os seus santos atributos. E hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus. E Deus se ira, pastor. Deus se ira. Mas o Senhor não disse que Deus é perfeito? E a gente não viu isso na Bíblia? Então vamos ver um pouquinho sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela é uma perfeição divina, como as demais perfeições, os demais atributos que nós temos meditado aqui e aprendido juntos às terças-feiras. Mas ela é uma perfeição divina que muitos têm dificuldade de aceitar. Alguns procuram rejeitar porque acreditam que a ira de Deus seria uma mancha no caráter de Deus. Porque não conseguem visualizar a possibilidade de um Deus irado. E se Deus ira-se, então as pessoas acreditam que há uma imperfeição em Deus. E existe uma dificuldade muito grande de aceitar a ira de Deus. E sempre se diz, mas Deus é amor. No final de contas, Deus é amor. Como se o amor de Deus e a ira de Deus fossem
irreconciliáveis. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra o amor e ela nos mostra a ira. Ela nos mostra a misericórdia de Deus, mas ela também mostra o julgamento de Deus. Segundo J.I. Packer, o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna. E os cristãos aceitaram essa definição e se condicionaram a nunca levantar o assunto. As pessoas temem falar sobre a ira de Deus. É comum ouvir Deus não castiga. Isso está cada vez mais comum nós ouvirmos dos lábios de cristãos. Deus não castiga. É comum também que as pessoas digam: ninguém precisa pregar o inferno. A gente precisa pregar o amor de Deus. Mas a partir do momento que eu começo a excluir algumas características da pessoa de Deus e do Evangelho, eu estou sendo infiel àquilo que nos foi revelado. Se nós agimos com fidelidade à revelação de Deus, a gente prega o amor de Deus e prega a ira de Deus. A gente prega o céu e a gente prega o inferno. A gente prega a vida eterna e a gente prega a perdição eterna. É impossível pregar o Evangelho na sua completude se nós mutilarmos o Evangelho. E a ira de Deus, que tem sido um tabu na sociedade moderna, como muito bem falou Packer, a gente precisa trazer isso, não só para o discurso, mas para a nossa vida devocional. Porque isso tem um valor para o nosso crescimento espiritual. Nas Escrituras, Deus deixa plenamente patente, plenamente clara a sua ira. Deus não faz esforço nenhum para esconder nas Escrituras, para ocultar nas Escrituras, que Ele é um Deus que se ira. E sua ira não pertence somente ao Antigo Testamento, como algumas pessoas têm querido ensinar. A ira de Deus está presente no Antigo Testamento e a ira de Deus está presente no Novo Testamento. De forma explícita, a ira de Deus está presente no Novo Testamento. Romanos, como diziam alguns teólogos, como Lutero e Calvino, que é a porta de entrada para o Evangelho, ele começa falando da ira de Deus. E ele coloca todo mundo debaixo da ira de Deus. E depois de ele colocar todo mundo debaixo da ira de Deus, é que ele apresenta a graça de Deus. Então o Novo Testamento em nenhum momento ele oculta a ira de Deus. É certo, e eu já tenho conversado com isso em outras oportunidades, que a Idade Média, ela ofuscou o amor de Deus e supervalorizou, enfatizou a ira de Deus. Então a visão de Deus construída na Idade Média foi de um Deus carrasco. Mas por outro lado, nos nossos dias modernos, nós temos ocultado a ira de Deus e nós temos superenfatizado o amor de Deus. E a gente precisa ter um equilíbrio para termos uma visão correta da pessoa de Deus e não criarmos ídolos nos nossos corações e nas nossas mentes, como falamos agora recentemente ao estudar as perfeições de Deus. E por que, amados, nós agimos desta forma? Com essa dificuldade de aceitar a ira de Deus, ou dificuldade de elaborar a possibilidade da presença da ira de Deus na natureza divina. Já que a Bíblia há muito mais referências à ira, à cólera, à indignação de Deus, do que mesmo referências ao amor e à bondade de Deus. Você sabia disso? Aquilo que Deus não teme mostrar nas páginas das Escrituras que Ele é, alguns de nós tememos. Como diz a W. Pink, Deus não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera
lhe pertencem. Deus não se envergonha disso. Eu e você nos envergonhamos de sermos vingativos, de agirmos com cólera, com indignação, com ira. Nós nos envergonhamos, sim ou não? Porque a nossa ira, a nossa cólera, a nossa indignação, ela não tem a mesma qualidade perfeita da qualidade da ira de Deus. Salmo 7,11 nos diz: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não tenha dúvida que a ira de Deus também se apresenta a cada dia. Porque Deus abomina o pecado. O texto que nós lemos em Deuteronômio 32, 39 a 41 mostra também claramente a sua vingança, a sua ira, a sua indignação, a sua cólera. Então, amados, por que esta negação da ira de Deus? Ao que parece, isso tem a ver com a nossa compreensão de que a ira sempre nos fala de autocontrole, de perda de autocontrole. Quando você vê uma pessoa irada agindo sob a ira, o que vem à mente para você? Que aquela pessoa ela está com problema de ter um autocontrole, que ela não tem controle sobre suas emoções, que ela começa a agir com irracionalidade, sim ou não? Quando uma pessoa ela sai do seu estado normal e vai para além do estado de raiva, vai para um estado de ira, a primeira coisa que você vê é um comportamento mais ilógico, mais passional, menos racional, e você diz: não, perdeu o controle. Está fora de si, perdeu o controle, está dominado pela ira. Sim ou não? Então essa nossa compreensão da ira, de uma pessoa que perde o controle, de uma pessoa que não está no controle de si mesma, de uma pessoa que está agindo com irracionalidade, uma pessoa temperamental, ou até mesmo uma manifestação de um orgulho ferido, faz nos entender, não. A ira não pode estar presente na pessoa divina. A ira não pode estar presente na natureza divina. Porque se a ira estiver presente na natureza divina, nós estaríamos falando que Deus vai agir com irracionalidade. Nós estaríamos falando que Deus vai agir perdendo o controle de si mesmo. Nós estaríamos dizendo que Deus é uma pessoa temperamental. Nós estaríamos dizendo que em algum momento Deus tem o seu orgulho ferido e ele entra numa crise de ira. E aí nós precisamos entender, amados. Como diz o teólogo Packer, a ira de Deus, ela jamais é caprichosa, é autoindulgente, é irritável e moralmente ignóbil, como em geral é a ira humana. Ao contrário, a ira de Deus, preste bem atenção, ao contrário, a ira de Deus é a reação justa e necessária à perversidade moral. Porque a ira de Deus é santa. A ira de Deus não é uma obra da carne, como está lá em Gálatas. A ira de Deus é santa. Vocês estão lembrados que nós aprendemos que Deus é santo em tudo? Em todas as suas perfeições, a santidade, pois a ira de Deus, ela é santa e ela é justa. Se Deus, amados, não se dignasse, se Deus não se encolerizasse, se Deus não se irasse, queridos, haveria imperfeição em Deus. Se Deus não se irasse, Deus seria imperfeito. E sendo imperfeito, ele não era Deus. Como nós já aprendemos aqui sobre a perfeição de Deus. Como assim, pastor? Se Deus olhasse a virtude sendo praticada, e olhasse a perversidade, a crueldade, o vício, a maldade, o pecado, a rebelião sendo praticada, e Deus fosse indiferente às duas coisas,
Havia perfeição em Deus? Havia perfeição em Deus? Não. Então Deus, Ele se deleita e Ele se alegra quando Ele vê você praticando a virtude. E Deus, Ele se ira quando vê alguém pecando contra Ele, se rebelando contra o governo dEle, se rebelando contra a lei estabelecida por Ele. Ele não fica indiferente. Ele reage. A ira é uma perfeição de Deus, tal qual a santidade é uma perfeição de Deus, amados. A ira é uma perfeição de Deus, tal qual a sua imutabilidade, como aprendemos aqui, tal qual a sua fidelidade. A ira é uma perfeição de Deus. A indiferença para com o pecado é que seria uma mancha moral. Se Deus agisse indiferentemente com o pecado, aí sim haveria uma mancha moral. Mas porque Deus se indigna, porque Deus odeia, isso mostra a perfeição de Deus. Aquele que é a soma de todas as excelências, Ele não pode olhar de igual forma, com a mesma satisfação, a virtude e o pecado. Ele tem que fazer a diferenciação. E Ele faz diferenciação. Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Diga comigo, para os que caíram, severidade. E diga comigo, mas para contigo, benignidade. Muito bem. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Deus não trata com indiferença o pecado. Onde há pecado, Deus vai agir com severidade. A sua indignação, a sua cólera, a sua ira se apresentará. Se há arrependimento, alcançaremos a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Se continuarmos obstinados no pecado, seremos alvo da sua severidade, da sua ira, da sua indignação, da sua cólera. Naum capítulo 1, verso 2 em diante. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, da ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. O que esse texto nos mostra? Que os que confiam no Senhor têm em Cristo um refúgio. Mas os que não confiam no Senhor são alvo da ira divina. Crer no Senhor nos faz agraciados com o seu amor, com a sua segurança, com a sua proteção. Andarmos descrentes, infringindo as suas leis, se voltando contra Ele em pecado e em rebelião, nos faz alvo da ira de Deus. A ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça. A ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça.
é a santidade de Deus posta em ação, amados. É quando a santidade está em ação contra o pecado, manifesta-se a ira de Deus. E é a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores, como diz a W. Pink. Já o J.I. Packer nos diz que a ira de Deus é a manifestação ativa de seu ódio, a descrença e a perversidade moral. Portanto, amados, a ira de Deus é expressão da justiça de Deus. Vocês lembram que eu disse que a santidade ela tem uma expressão de justiça? Estão lembrados? Pois a ira de Deus ela é uma expressão da justiça de Deus retribuindo contra o pecado. Diga comigo, a ira de Deus é expressão da justiça divina em retribuição ao pecado. Ora, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, há marcas profundas no nosso ser e na nossa essência que falam da justiça de Deus. Você vê como a gente se indigna quando nós observamos injustiça? Você fica indignado ou não quando você vê uma injustiça? Quando você está num dia chuvoso, que parece que está mudando a quadra chuvosa, né? Invernosa, está mudando, né? Parece que está indo mais para o meio do ano. Quando você está no dia de chuva e você vem atrás e um trabalhador, uma trabalhadora está ali na calçada já tentando se proteger da chuva e vem um outro carro na sua frente e passa, levanta a lama da chuva suja e joga e molha aquela pessoa que está ali na calçada. Que sentimento vem no seu coração? De indignação, sim ou não? Você fica indignado, você tem raiva, porque você vê ali um ato de injustiça. Nós não nos conformamos com a injustiça, isso afeta a gente. Né? Domingo nós falamos sobre as manifestações aqui no Brasil. E o que foi que explodiu essas manifestações no Brasil? Foi quando as pessoas viram a injustiça de uma atividade repressora desproporcional contra os manifestantes do movimento Passe Livre. O que eclodiu as manifestações não foi os gastos com a Copa do Mundo. O que eclodiu as manifestações não foi a corrupção. O que eclodiu as manifestações foi o que foi a gota d'água que botou o povo para a rua, foi a insatisfação, o sentimento de injustiça que se cometeu contra um grupo de pessoas que estavam se manifestando e acharam-se desproporcional a força da polícia contra aquele grupo do movimento do Passe Livre. Por quê, amados? Nós nos incomodamos, queridos. Nós nos incomodamos com a injustiça. Isso incomoda a gente. Então o que acontece? Quando nós negamos a ira de Deus, quando nós temos dificuldade em crer e aceitar a ira de Deus, nós estamos quase que se assemelhando a um grupo de pessoas que negam a justiça divina. Porque a ira de Deus faz parte da justiça divina. Aquilo que nós fazemos errado, aquilo que o homem faz errado, ele pagará por isso, sim ou não? Sim ou não? E quando não se paga aqui, tem juízo para depois daqui? Sim ou não? Por que nós clamamos por um juízo para além da terra? Porque há um senso de justiça plantado em nossas consciências e em nossos corações, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Então nós clamamos, se por acaso não houver justiça aqui, mas com certeza justiça para além daqui haverá. Nós temos isso dentro de nós. A ira de Deus, amados, ela é a garantia do exercício prático da santidade de Deus que abomina e que rejeita o pecado. E de que na hora certa, amados, cada um dos homens e mulheres na face da terra terão que prestar conta dos seus atos. Aqueles que confiaram em Cristo estarão protegidos pela cruz de Cristo, pela graça, pelo amor de Deus. Mas aqueles que disseram não ao Calvário, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, eles serão alvo da ira de Deus, amados. Da terrível ira de Deus. E sabe o que isso nos move, amados? Há uma responsabilidade de tornar claro para estas pessoas que elas podem viver o caminho da graça e do amor de Deus, para que não estejam sobre a ira de Deus e para que sejam salvas da ira futura. Neste mundo, amados, tão melindroso para se falar da ira de Deus, o teólogo J.I. Packer diz que a Bíblia poderia ser chamada de o livro da ira de Deus. Como assim, pastor? O livro da ira de Deus? O livro da ira de Deus. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? A ira de Deus foi manifesta, expulsando Adão e Eva do jardim. Como foi manifesto o seu amor, dando-lhe a promessa e guardando Adão e Eva de comer do fruto da vida. Adão e Eva não estavam prontos para comer do fruto da vida caídos em pecado. Então há uma expressão do amor de Deus e há uma expressão da ira de Deus. E aí nós vamos caminhando pelas páginas do Antigo Testamento e nós vamos vendo manifestações da ira de Deus. Os profetas continuamente falando do juízo, da ira de Deus, mas sempre com a mensagem de esperança para aqueles que se arrependiam e se escondiam debaixo do amor e da graça de Deus. E por final, quando nós chegamos no último livro, o que nós encontramos? Em Apocalipse, o cálice da ira de Deus sendo derramado. Eu e você, que estivermos guardados no Calvário, já estaremos livres nas bodas do Cordeiro. Mas aqui na terra vai estar um desastre terrível, porque o cálice da ira de Deus, a gente leu que Deus é tardio em irar-se, a gente leu aqui essa noite. O cálice da ira de Deus será derramado. Quando o cálice da ira de Deus for derramado na face da terra, amados, você vai ver uma série de questões trágicas acontecendo na face da terra, como relatado no Apocalipse. Até que finalmente nós teremos a derrota total do mal, como está escrito lá no Apocalipse. Haverá os julgamentos, a Babilônia cairá, o arqui-inimigo será lançado num laço de fogo e aqueles que escolheram negar o nome de Jesus. Ele diz, a Bíblia pode ser chamada o livro da ira de Deus. Ninguém está negando que a Bíblia é o livro do amor de Deus. Mas ninguém pode esconder que a Bíblia também é um livro da revelação da ira de Deus. A criação, amados, ela proclama a glória de Deus? A criação proclama a glória de Deus? Sim. Uma das primeiras coisas que a gente viu aqui quando começou a estudar as perfeições de Deus. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
Os céus declaram a glória de Deus. Diga comigo, os céus declaram a glória de Deus. Mas você sabia que a criação ela também testemunha a ira de Deus contra o pecado? Os céus eles proclamam, eles declaram a glória de Deus. Mas você sabia que a criação ela também testemunha a ira de Deus contra o pecado? Romanos, capítulo 8, versículo 22. A mesma criação que proclama a glória de Deus, ela também testemunha a ira de Deus contra o pecado. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Por que ela geme, amados? Alvo da ira de Deus, do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Adão, você pecou, o juízo vai sobre você, vai sobre Eva, vai sobre a criação, vai sobre a serpente. Foi ou não foi assim? O julgamento veio sobre todos. E a criação que estava sob o cuidado do homem também foi afetada. E a terra geme, a terra sofre. E ela está com dores de parto. Por que ela está com dores de parto? Porque ela aguarda com grande expectativa dar à luz a revelação do Filho de Deus. Ela não aguenta esperar a revelação do Filho de Deus para restaurar todas as coisas. Mas enquanto isso, ela testemunha a ira de Deus contra o pecado. A terra está gemendo, mano. A gente pega um jornal para ler, pega uma revista para ler, dá uma olhada num site de ambientalista, você vê que a terra está gemendo, a terra geme, a criação geme. Testemunho da ira de Deus contra o pecado. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Os céus que proclamam a glória de Deus, de lá, do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus não é um descontrole emocional. A ira de Deus é uma ação de santidade e justiça de Deus. Ele é o legislador. Ele é o juiz. E ele é o executor da penalidade necessária. Ele. Os nossos meios têm o poder legislativo, executivo, judiciário. Ele é tudo. Ele é rei, ele é legislador e ele é juiz. E enquanto não se fecha a porta da graça, ele é o advogado. Ele é o advogado. Ele é o advogado. Mas se você não quiser-lo como advogado, você terá como juiz. Corra enquanto é tempo. Enquanto ele está atendendo como advogado. Corra enquanto ele está atendendo como advogado. E conserte a sua vida para que você não tenha que encarar ele como juiz. A ira é uma perfeição divina, tanto quanto a santidade. Alguns momentos nós vemos na palavra de Deus, o próprio Deus fazendo o juramento. Salmo 89, 35 nós temos: uma vez jurei pela minha santidade, eu não mentirei a Davi. Uma vez jurei pela minha santidade. Você acredita que
O Senhor já jurou na sua ira também? Ele jurou pela sua santidade, mas ele também já jurou na sua ira. Salmos 95, verso 10 e 11. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração. E disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Amados, quem quer entrar no descanso do Senhor aqui? Glória a Deus. Aquele povo despertou a ira de Deus. Foi um povo ingrato que não reconheceu os caminhos de Deus e despertou a ira de Deus. Então vamos ser gratos e vamos reconhecer os caminhos do Senhor e andar em seus caminhos, porque nós queremos entrar no seu santo descanso. Aleluia. Olha só, ele diz: jurei pela minha santidade, ele diz: jurei na minha ira, e nos mostra como Deus toma por juramento duas de suas perfeições. Em uma, ele toma a perfeição da santidade, e em outra, ele toma a perfeição da ira. A ira de Deus é uma perfeição divina. Graças a Deus que Deus se ira. Aprendemos que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aprendemos ou não sobre isso? Quando nós falamos o Jesus Cristo que os apóstolos criam e pregavam, nós aprendemos sobre Jesus Cristo homem e sobre Jesus Cristo Deus. E nós aprendemos que nele habita plenamente em seu corpo a divindade, toda a plenitude da divindade. E o livro de Apocalipse 6:16 nos fala também da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. E Mateus 21, 12 a 13 também nos mostra um momento de indignação de Jesus Cristo. Jesus Cristo entra no templo de Deus, expulsa os que estavam vendendo e comprando lá no templo, pega aquelas mesas e derruba aquelas mesas e condena o que estava acontecendo ali e não aceita o que estava acontecendo ali. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. E a gente já falou sobre isso aqui no domingo. Pessoas que compravam e mercadejavam a adoração. E ele não aceitou, ele se indignou. E ele manifestou a sua cólera ali naquele momento, desfazendo todo aquele comércio que estava vendo ali em frente à casa de oração. William Gurnall diz que nada é tão suave como a paciência e a bondade de Deus. E nada é tão terrível como a sua ira quando se inflama. Lucas capítulo 12, 5 nos diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Tema aquele que pode exercer o juízo pela sua ira. Não tema aquele que pode tirar a sua vida do seu corpo, mas aquele que mesmo depois de você morrer, pode lançar-te eternamente na morte da separação de Deus. A esse temei. A ira de Deus, amados, ela não é cruel nem imoral. Diga comigo: a ira de Deus não é cruel nem imoral. Sabe por quê? Porque a ira de Deus é justa e é moral. Porque ela é uma retribuição ao pecado.
Ela é uma retribuição à injustiça. Lucas capítulo 12, versos 47 a 48 nos diz: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus vai executar o seu juízo, a sua justiça. E a sua ira vai se manifestar contra o pecado. O que o Senhor está dizendo? Que cada um daqueles que se afastarem do Senhor e viverem longe dos seus caminhos, viverem rebeldes ao seu senhorio, viverem rebeldes ao reinado de Cristo no universo, cada um será julgado. Algumas pessoas dizem assim: pastor, e como é que fica a salvação de quem nunca ouviu falar de Jesus? Ele tem alguma revelação no seu coração, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Ele será o seu castigo. E aquele que ouviu falar de Jesus e rejeitou inteiradamente, ele terá o seu castigo de uma forma muito maior, porque mais lhe foi dado a conhecer do que aquele outro. E aquele lá que não teve conhecimento de Jesus, a culpa não é dele, a culpa é nossa. A culpa não é dele e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque se há alguém na face da terra que ainda não ouviu falar de Jesus, a culpa não é da pessoa que não ouviu falar de Jesus, a culpa é nossa. Porque fomos nós quem fomos enviados. Fomos nós quem fomos chamados para falar do amor de Deus a todos os povos e todas as nações. Nós e nós. Então a ira de Deus, ela não é cruel, ela não é imoral. A ira de Deus é a aplicação de justiça. A ira de Deus, amados, ela me dá certeza de uma coisa: todas aquelas pessoas que cometeram injustiça contra mim, todas aquelas pessoas que cometeram injustiça contra você, todas aquelas pessoas que cometeram injustiça contra o próximo, a justiça estadual, a justiça federal poderá falhar, mas a justiça de Deus não falha. Não falha. Não falha. Essas pessoas terão que prestar conta diante de Deus, porque a justiça de Deus não falha. Agora a justiça é de não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, porque a vingança pertence ao Senhor. E a vingança pertence a Ele porque Ele é santo e justo e Ele sabe agir com justiça e sem revanchismo. Eu e você somos imperfeitos, vamos querer agir com revanchismo, vamos querer agir movidos por outros sentimentos que não somente o sentimento de justiça, e aí estaremos também cometendo mais pecado do que corrigindo a injustiça do mundo. Então, por isso que a Bíblia diz: a Ele, a mim pertence a vingança, a Ele pertence a vingança, a Ele pertence a vingança, a Ele pertence a vingança, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo, porque Ele é santo, e Ele executa a vingança com juízo justo para a glória de Deus. A ira de Deus é uma escolha das pessoas. A ira de Deus é uma escolha das pessoas que rejeitam a luz e amam mais as trevas do que a luz. Deus não sai escolhendo: eu vou derramar minha ira, meu juízo sobre fulano, sobre Beltrano. Não. Aqueles que amam a luz,
vivem na luz. E aqueles que amam as trevas experimentarão da ira divina. João 3, 18 a 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Uma pessoa, amado, que Deus lhe dará a oportunidade de estar na luz. E ela rejeita a luz, e ela ama as trevas. Porque a luz vai manifestar as suas más obras. E ela prefere estar nas trevas, porque as trevas não revelará as suas más obras. Uma pessoa dessa, ela está buscando o amor ou a ira de Deus? O amor ou a ira de Deus? E ela deve receber o amor ou a ira de Deus? A ira de Deus. Ela receberá a ira de Deus. Ela receberá a ira de Deus. Porque ela continuou a amar as trevas. E ela continuou a viver as suas obras más. Porque amou mais as trevas do que a luz. E você sabe o que é a ira de Deus? Ela vai ser só um veredito de confirmação do que aquela pessoa já escolheu para si. O que aconteceu com Adão e Eva depois que eles pecaram? Eles se esconderam de Deus. Eles se afastaram de Deus. Antes de Deus os expulsar do jardim, eles já se esconderam, já se afastaram de Deus. A ira de Deus confirma a decisão do coração do homem de viver sem Deus. A ira de Deus não determina que o homem deixará de viver sem Deus. A ira de Deus confirma a escolha do coração dos homens. Um homem que amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ele escolheu deixar Deus de fora da sua vida. A ira de Deus confirma a decisão que ele tomou de viver à parte de Deus. Por isso que a gente sempre diz, a gente decide aqui e agora a nossa eternidade. Quem decide estar com Cristo aqui, passará toda a eternidade com Ele. Passará toda a eternidade com Ele. Toda a eternidade. Mas quem diz não, não ficará sem Cristo somente aqui. Ficará sem Cristo toda a eternidade. Queridos, se nós não conseguimos aceitar a ira de Deus, e se nós rejeitarmos a ira de Deus como atributo de sua perfeição, nós estaremos construindo em nosso coração, em nossa mente, um Deus diferente do Deus revelado nas Escrituras. A W. Pink nos chama a meditar na ira de Deus. Ele nos dá algumas coisas que a meditação na ira de Deus nos traz. Primeiro, quando nós paramos e meditamos e lemos textos sobre a ira de Deus nas Sagradas Escrituras,
o nosso coração, ele fica impressionado o quanto Deus ojeriza, odeia o pecado. O nosso mundo, o pecado é tão naturalmente aceito, tão normalmente aceito, e que quando nós paramos para ler a palavra de Deus e ver os juízos de Deus, ver os julgamentos de Deus por conta do pecado, nós começamos a ter a percepção de quanto Deus odeia e abomina o pecado. Por que pensar e meditar na ira de Deus? Para termos uma ciência da gravidade do que é o pecado diante da santidade de Deus. 2. Produz em nossas almas um verdadeiro temor a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28 a 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Tem gente brincando com Deus. Tem gente fazendo a obra de Deus negligentemente, relaxadamente. Tem gente fazendo Deus um João bobo. Não se engane não. Esse Deus que você está criando não é o Deus das Escrituras, não. Nosso Deus é um fogo consumidor. E nós somos chamados a ver em temor verdadeiro a esse Deus. Temor verdadeiro. Você não pense que brincar com o pecado vai te fazer passar imune, não, viu? Porque você não foi chamado para andar brincando no pecado, não. Você e eu fomos chamados para andarmos nas calçadas pavimentadas pela santidade, em temor e reverência a esse Deus que é um fogo consumidor. Porque os nossos corações ficam impressionados como o pecado é odiado por Deus, porque produz em nossas almas o verdadeiro temor a Deus, para induzir nossas almas a fervoroso louvor a Deus por nos ter livrado da ira futura. Estou meditar na ira de Deus, nos leva a louvar a Deus? Sim, nos leva. E quando eu medito na ira de Deus, eu me lembro que Ele me livrou da ira futura. E quando eu me lembro que Ele me livrou da ira vindoura, sabe o que acontece, amados? Meu coração se regozija, porque eu sei que a sua graça me alcançou, porque eu sei que a sua graça me presenteou, porque o que eu merecia era ser alvo da punição e da ira de Deus, mas a sua graça me tirou da ira, da condenação e me trouxe para o seu santo e bendito lado. Romanos 5, verso 8 a 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... Quem é salvo da ira aqui? Oh, aleluia! Pelo sangue de Cristo. O que é o sangue de Cristo vertido na cruz, amados? O sacrifício de Cristo vertido ali na cruz, o seu sangue derramado por nós, é a propiciação. É a propiciação pelos nossos pecados. E ela é o quê? Ela aplaca a ira de
Deus, é o aplacar da ira de Deus e tornar Deus favorável a nós. E o sangue de Cristo nos salva da ira divina. Ele nos salvou da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho. Quem espera dos céus? Jesus Cristo. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. E o que Jesus faz? O que Jesus faz? Que nos livra da ira futura. Jesus nos livra. Existe uma ira futura para ser derramada sobre esse mundo. E existe uma ira para quem não morre com Cristo. Jesus nos livra da ira da grande tribulação. Jesus nos livra da ira da perdição eterna. Esperamos o Senhor que nos livra da ira futura. Ele nos livrou da ira futura. Ele nos livrou da ira divina. Ele nos salvou da ira. Nós estamos salvos da ira pela graça, pelo amor, pelo sacrifício de Cristo oferecido ali na cruz. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele é o Rei das Nações, ó Rei das Nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, nós glorificamos a Ti, Senhor, e nós tememos o Teu santo nome, ó Pai. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque Tu és Deus justo, Deus santo, ó Pai. E que o exercício da Tua justiça e da Tua santidade, ó Pai, que abomina o pecado, Senhor Deus, reage contra o pecado, retribuindo, Senhor Deus, com a Tua ira.
mas nós queremos, Senhor Deus, bendizer o teu santo nome e agradecer, Senhor Deus, porque nós estamos salvos da ira futura, não porque nós mereçamos, Senhor Deus, não por mérito nosso, ó Pai, mas porque tu és Deus gracioso, Deus bendito, Deus amoroso, Deus, Senhor Deus, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, e o seu sangue foi derramado ali na cruz, ó Pai, para que fôssemos salvos da ira. Ó Deus, ó grande livramento, Senhor Deus, tu tem nos dado, e viveríamos para sempre perdidos, afastados da tua presença, Senhor, mas agora, Senhor Deus, em Cristo Jesus, ó Pai, escondidos, Senhor Deus, na cruz do Calvário, guardados no nosso refúgio, na nossa fortaleza, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos salvos da ira, e não somente salvos da ira, Senhor, mas nós temos uma habitação de glória junto a Ti, ó Pai, temos uma habitação de gozo, uma habitação de alegria, de paz, de justiça, de santidade, Senhor, e nós te bendizemos por isso, ó Pai, nós te exaltamos por isso, Senhor, e nós queremos, Senhor Deus, dizer a Ti nesta noite, ó Pai, queremos dizer a Ti nesta noite, Senhor, que nós queremos, ó Pai, ser instrumentos em Tuas mãos, para que outros sejam livres da ira futura, que Tu nos ajude a continuar proclamando o Teu Evangelho, que Tu nos ajude a compartilhar com outros o Teu amor, Senhor Deus, para que eles não possam, Senhor Deus, caírem no lago de perdição eterna, mas que eles também possam ser salvos da ira, porque nós não somos merecedores da graça, nós não somos merecedores do céu, ninguém é merecedor da Tua presença, ninguém é merecedor do Teu amor, ninguém é merecedor do Teu perdão, ninguém é merecedor, Senhor Deus, de adentrar os portais eternos, ó Pai, mas Tu tem aberto, Senhor Deus, para aqueles que em Ti creem, em quem o que possamos, Senhor Deus, assumir o nosso compromisso de anunciar o Teu Evangelho a outros, ó Pai, que a Tua ira, Senhor Deus, contra o pecado nos impulsione a falar do Teu amor, a pregar a salvação, a pregar, Senhor Deus, a provisão de Deus, ó Pai, para a libertação do pecado, da culpa e da ira divina, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, dá temor em nossos corações, para que não voltemos ao pecado, mas que fiquemos firmes nos Teus caminhos e na santidade, Senhor Deus, e ajuda-nos, Senhor Deus, a elevarmos fervorosamente a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, em louvor a Ti, porque Tu nos livraste da ira futura, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Santo Deus, queridos, poder ficar de pé, quero só compartilhar alguns avisos. Dia 27 de julho haverá um jantar do Ministério de Mulheres, tem convites à venda na recepção. Dias 23, 24 e 25 de julho, entre 15 e 18 horas, acontecerá aqui na sede a Escola Bíblica de Férias, a EBF, e as inscrições já podem ser feitas na recepção com o Rafael ou com a Rina. Dia 13 de julho haverá a oficina de teatro, maiores informações na recepção. Sexta-feira, nosso culto de oração, convidamos toda a igreja a estar aqui conosco, orando a esse Deus que maravilhosamente tem nos salvado da ira futura. E também domingo temos nossa escola dominical às 8h30, nosso culto da manhã às 10h e à noite nosso culto às 18 horas. Tá? Você chegar em casa, você abre a internet, sabe lá se o Brasil perdeu ou ganhou, tá bom? Mas vem cultuar a Deus aqui. Amém? Os irmãos das congregações também não falam de culto não, viu? Vamos lá participar do culto, adorar a Deus, deixa o futebol rolar lá, depois você sabe o resultado. Se der tempo, assiste o segundo tempo. Se não der, amém, glória a Deus, vê só o placar e comemora depois, ou se entristece depois, né? Está mais para se entristecer, né? Contra a Espanha está mais para se entristecer, né? Queridos, quero convidar aqui à frente a Ana Letícia,
o Idelano, a irmã Helena, o Messias e a Ana Lúcia. Júlio César. Tem muito aniversariante. Samuel. E a irmã Francisca das Chagas Araújo Pinheiro. Vai se congregar aqui há bastante tempo. Já está aqui conosco. E quer ser recebida pela igreja por aclamação, fazer parte da membresia da nossa igreja. Ela já está atuante aqui conosco, né? Congregando-se. Falta somente filiar-se. E ela quer ser recebida por aclamação. Os irmãos assim o desejam. Digam comigo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Deus abençoe. A esposa do nosso irmão Júlio César, que nos ajuda no ministério de vídeo. Vamos orar ao Senhor. Convidar o nosso amado irmão Nonato, pastor Nonato, para fazer essa oração, pastor do setor de missões, apresentando os aniversariantes diante do Senhor. Os irmãos querem parabenizar os aniversariantes, e o Messias, e a Ana Lúcia, que estão aniversariando de casamento, 15 anos. Digam comigo, parabéns! Parabéns, Deus abençoe. Queridos, nós temos um problema de mobilidade na nossa cidade para os dias comuns já. Os números de veículos cresceram assustadoramente e as vias continuaram as mesmas. E a gente tem sentido dia a dia esse problema já há alguns anos e nós passamos quase uma década sem investimento em infraestrutura viária aqui em Fortaleza. Isso se tornou tão grave ao ponto de o governador do estado decretar um feriado no dia de jogo, senão as pessoas não conseguiam chegar ao Castelão, ia virar um caos o trânsito de Fortaleza, que já não está muito bem, né? E tem sido uma dificuldade muito grande de mobilidade os dias de jogos ali no Castelão. Inclusive, semana passada, no domingo à noite, alguns irmãos tiveram dificuldade, outros não conseguiram chegar, alguns tentaram e não conseguiram, outros nem tentaram, porque sabiam que não iam conseguir, e foram impedidos de estar conosco aqui domingo à noite. Então, por conta disso, quinta-feira, né, o ciclo de oração foi antecipado para quarta-feira, às 15 horas, para amanhã, às 15 horas. Tá? Então, houve uma antecipação para amanhã, já por conta dessas dificuldades que os irmãos sabem, ali em torno do Castelão. Inclusive, estava para receber os irmãos na quinta-feira, estarão voltando de Cabo Verde. Está uma bênção lá, para a glória de Deus. Mais de 90 decisões. A última ligação que eu tinha tido com eles, para a glória do Senhor. Está uma bênção do céu. Os irmãos estão muito alegres com o que Deus está fazendo ali. E eles estão retornando quinta-feira. A previsão de chegada é 15 horas da quinta-feira. Então já estava tudo certo, mesmo com o jogo, tudo está tudo certo para eu estar lá para recebê-los. Mas há uma dificuldade grande, porque junto o jogo com as manifestações, você fica sem chegar, né? E aí talvez eu nem possa estar ali para recebê-los. Devo estar conversando com eles hoje ou amanhã por telefone para falar. Mas peço que os irmãos estejam orando para que o retorno deles também transcorra tudo em paz. Não tem atraso como da outra vez, né? Que ficou sem avião. Que a gente continue apresentando eles em oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quantos podem dar graças? Glória a Deus. Quantos pedem oração também? Eu também peço especialmente pela missão urbana. Nós temos 5 setores, estão espalhados dentro da nossa cidade. Lá estão os nossos missionários com as atividades evangelísticas, que é o nosso Celebrai. Vamos agora para o 3º evento, se Deus quiser, provavelmente no mês de junho. Amém? Eu peço oração também por minha casa. Quantos pedem? Levanta a mão.
Altíssimo Deus e Pai, estamos na Tua presença. Que maravilha poder uma vez mais te celebrar neste lugar santo, maravilhoso, que o Senhor tem preparado para nos encontrar aqui, celebrar o Teu nome e aprendermos a Tua gloriosa palavra. Oh, que goteje sempre a Tua doutrina como a chuva e destila os Teus ditos como orvalhos na nossa vida. Deus, nos molha, sim, Senhor da glória. Te pedimos encarecidamente, assim como a terra seca almeja pela água que molha. Oh, venha molhar as nossas vidas com a chuva seródia. A chuva, Senhor da glória, que alcança a divisão da alma, o mais profundo do coração, tirando, Senhor da glória, as consequências da sequidão, da angústia, sim, Senhor da glória, das mazelas que nos cercam e são tendenciosas a nos bombardear, a nos atrapalhar nesta terra. Deus, continua abençoando o Teu Filho, Senhor da glória, nos trazendo esta palavra maravilhosa. Abençoa a Tua igreja neste santo lugar, nos envolva com o Teu manto santo, sim, o manto de proteção. A terra, os dias são difíceis, Senhor da glória, mas, Senhor Deus, os Teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor, é símbolo de vitória, é símbolo de livramento. Senhor da glória, obrigado por esta noite, obrigado por este culto. Oremos pelos irmãos que estão diante do altar do Senhor, comemorando mais uma festa, mais um dia de comemoração por mais um ano de vida. Aqueles que vêm, Senhor da glória, também trazendo o seu pedido de oração. Nós ministramos a Tua bênção sobre eles, que haja multiplicação de dias bem vividos nesta terra, que a Tua boa mão, Senhor da glória, se estenda sobre nós, nos ajudando e nos abençoando em tudo, sobre tudo. Senhor da glória, nos dá uma noite na Tua presença, nos leva em paz para as nossas casas, nos guarda debaixo das Tuas sacrossantas mãos, nos dá vitória, Senhor da glória. Nós te pedimos em nome de Jesus, oramos com fé certos da vitória, em nome de Jesus. Digam comigo amém. Graças a Deus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles salvos da ira dizem...